Senador Olímpio, uma honra recebê-lo no IRI. O senhor é definitivamente uma das figuras políticas do Brasil mais interessantes. O senhor, para o grande público, o Brasil profundo, surge nas últimas eleições de 2018 e se afirma como o senador mais bem votado, talvez para sua própria surpresa. Qual é a causa da sua eleição? A que o senhor reputa tenha tido tantos votos e tenha se tornado senador da República? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade. Você, Willis, que faz um trabalho maravilhoso pelo Brasil, voluntarioso pelo Brasil, isso é muito importante hoje. Eu acho que eu tive bastante sorte, Deus ajudou e ajudou demais. E o momento, eu apareci também como uma possibilidade de mudança dentro da política. Muito embora tenha tido mandato como deputado estadual e era deputado federal, mas uma campanha majoritária para o Senado em São Paulo, eu não tinha a menor chance diante de currículo, força dos partidos, tempo de televisão, recursos, para competir em igualdade com candidatos que se apresentavam. Mas foi um momento de transformação em que a população disse, vamos apostar na mudança, né? E vai que dá certo. E eu estava também apostando nessa mudança. Eu te confesso que a gente entra numa eleição para se eleger, lógico. Mas eu tinha uma expectativa, com muita sorte, eu vou tentar ser o segundo colocado, vamos eleger 2. Eu vou tentar ser o segundo, com muita sorte eu consigo chegar uns 3 milhões de votos. Então, para mim, foi a surpresa da surpresa de ter alcançado mais de 9 milhões de votos, o que só aumentou a minha responsabilidade. Não deu tempo nem para dizer, olha, eu vou comemorar isso, porque a obrigação vem junto. E daí, dentro desse projeto que acabou elegendo o Bolsonaro presidente, essa expectativa de mudança que a população continua ansiando, eu me sinto com uma grande carga de obrigação. Em cada ato, em cada manifestação, eu me sinto dentro de um compromisso, de um pacto de sangue verdadeiramente com a sociedade. Eu entrei muito menino na academia do Barro Branco, na Polícia Militar, e desde o primeiro dia me ensinaram a fazer um juramento de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. E isso para a gente não é uma conversa de formatura, uma frase feita, não está internalizado na gente. Ao longo de 41 anos de serviço policial, eu vi muita gente cumprindo esse juramento, morrendo em defesa da sociedade. E eu sou um policial que foi para o campo político. E eu me sinto dentro da mesma obrigação. Então, quando eu vejo hoje deficiência do Estado brasileiro, nós estamos aqui num seminário em Londres, maravilhoso, mas discutindo coisas do nosso país, como enfrentar a corrupção, como agilizar os serviços públicos. Eu sou muito otimista em relação às coisas. Eu entro, às vezes, em luto pela morte dos meus, mas não saio da luta. E eu vejo que nós vamos avançar muito no nosso país nos próximos anos. E não estou falando aqui por causa de partido, por causa de linha ou corrente ideológica, nada disso. Pela necessidade efetiva que o povo brasileiro tem e que quer e merece ter. Então, nós temos que aperfeiçoar o Estado brasileiro, diminuí-lo. Os mecanismos de controle da atividade do Estado, eles têm que ser cada vez mais firmes, contundentes. Essa história do jeitinho brasileiro que acabou avançando para a política, mas aqui no Brasil é assim mesmo. No Brasil, se você for fornecer alguma coisa para a área pública,
cobra mais, porque vão te extorquir para você receber. Em todas as áreas. Não estou falando em mensalão, em petrolão, não. No momento que nós estamos julgando e colocando na cadeia pessoas pelo petrolão, outros já estão na cadeia pelo mensalão, você tem no estado, você tem no município pequenininho, um prefeito, 2 vereadores negociando como é que vai tomar dinheiro na merenda de criança. Isso é um grande câncer para a sociedade brasileira. Então, no momento em que nós enfrentarmos decisivamente a corrupção, que é esse câncer maior, eu sou um homem da segurança pública. Eu fui treinado, no momento treinado, para defender a sociedade, para salvar pessoas, para enfrentar criminosos com armas na mão. Só que o criminoso do colarinho branco, o criminoso político, ele acaba sendo muito mais perverso para a sociedade do que o criminoso que eu enfrentava de armas na mão. Um marginal com um fuzil, ele pode fazer mal para um grupo de pessoas, para uma rua, para um bairro, para uma cidade. O político inescrupuloso, em qualquer área que estiver, com uma caneta na mão e a habilidade no microfone, ele consegue ser muito mais perverso e as suas ações são muito mais nefastas do que aquele que está com o fuzil na mão. Nós temos que preparar bem o Estado brasileiro, ter uma estrutura policial adequada, uma justiça célere para enfrentar esse criminoso. Mas esse criminoso, ele acaba sendo um produto do criminoso do colarinho branco, do criminoso político. No momento, eu sei que é a luta sua, você escreve sobre isso, luta por isso. Então, o enfrentamento com isso, pode ter certeza que o efeito acaba sendo não só em cima do orçamento público, mas nas atitudes, na conduta da sociedade. Então, é uma luta de todos nós, em todos os momentos, dizer, basta, sabe aquele negócio de lei de Gerson, jeitinho brasileiro, aqui é assim mesmo, seu guarda, está aqui um cafezinho, porque eu cedi na velocidade. Essas coisas nefastas que nós entendemos como normal é a origem de todos os males. Que ainda nós sofremos grandes dificuldades hoje, um grande segmento da política, e é refratária à mudança. Eu te dou exemplos. Quando nós estamos discutindo no Brasil, se o COAF, que é para controle de atividades financeiras, vamos deixar no Ministério da Justiça, com o Moro, que tem uma expertise, uma experiência muito grande, vai enfrentar e vai ser uma ferramenta muito forte para o enfrentamento da lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito. Aí você tem um segmento da política dizendo, não! É justamente sobre isso a minha próxima pergunta. Tira daí, para que isso? É por isso que eu queria lhe perguntar. Veja, o que o senhor me responde sobre as causas da sua eleição é o seguinte: a população brasileira quer uma nova política por oposição à velha política. O senhor já está lá no Congresso há 5 meses, quase 5 meses, né? Um pouquinho menos. Nós temos, de fato, um novo Congresso. Esse Congresso, ele é a imagem e semelhança disso que na cabeça das brasileiras e dos brasileiros seria a nova política? Ele se imbuiu de novas práticas, de novas intenções? Ainda não. Está uma luta. Eu até evito essa questão de velha política, nova política. Eu vejo a política na essência. E a política como ciência é a única que agrega as boas práticas de todas as ciências. Então tem que ser muito respeitado. Agora, as eleições, nós tivemos só um pouquinho mais que a metade da renovação da Câmara dos Deputados. E no Senado, a renovação pode ter um pouquinho maior, porque dos que tentaram a reeleição, só 15% se elegeram. Mas nós ainda tivemos, por conta da criação macabra do fundão da democracia, que nós criamos, eu votei contra, não usei, mas nós, parlamento, criamos,
um fundão com 1,750 bilhão para custear as eleições de 2018, com a distribuição dos recursos ao bel prazer do dirigente partidário. Então, foi uma grande farra política com o dinheiro público carimbado para quem interessava para os grandes caciques políticos continuarem em mandato. Se fosse sem o fundão em igualdade, ninguém com dinheiro público, a renovação na Câmara teria sido superior a 70%. Você é favorável ao financiamento privado de campanha? Não. Eu digo para você, usar recurso público, né, e usar dinheiro de pessoas jurídicas, de empresas, já se mostrou. Esse com recurso público que é uma sacanagem com o Estado pobre, sem recurso, pegarmos 1,750 bilhão da saúde, da educação, da segurança, é um descalabro. E o sistema com o financiamento empresarial, nós sabemos aí o que foi mensalão, o que foi petrolão. O financiamento privado, com doações no limite da lei, e eu acho que esse limite tem que ser até mais firme em relação a isso, para que as pessoas possam disputar a eleição em igualdade. Se fosse dentro de um campo da igualdade de recursos, o resultado da eleição teria sido completamente diverso. Nós não estaríamos discutindo se empoderar o Moro ou não, deixar o COAF com ele. Nós estaríamos discutindo se nós vamos tirar força de fiscalização da Receita Federal. Nós não estaríamos discutindo aumento de ministérios nesse momento, quando temos um modelo onde diz, olha, vamos ter 22 ministérios, que é mais enxuto, mais barato, e vamos ser mais eficientes. Aí aparece umas emendas jabutis dentro da medida provisória que reestruturou os ministérios e diz, não, vamos criar mais 2. Por que isso? Porque hoje está um descompasso. A população que elegeu o Bolsonaro, que me elegeu, que elegeu o novo Congresso, criou uma expectativa muito alta. E diz, tolerância zero. Mas a classe política que está no entorno disso tudo continua forçando, fala, olha, eles não vão aguentar. Nós vamos ter que voltar a tomar lá da cá. Vai ter que dar cargo, sim. Vai ter que dar ministério de porteira fechada, sim. Porque a política é assim mesmo. E isso vai acontecer. E nós estamos dizendo, não. A população não quer isso. Como não quer, de fato. Mas a estrutura como é montado, você tem grandes leões ainda no Congresso, que foram eleitos ou reeleitos, bem na casquinha, com poucos votos, mas tem uma força política enorme. E consegue ter a manipulação de grupos políticos que estão jogando frontalmente contrário aos interesses da população, não é interesse de governo, não, da população, e modificar a forma de fazer política. Então, isso hoje é uma briga velada, é uma briga de bastidor. Você está dando a oportunidade de eu falar isso para que a população passe a acompanhar. Que a população, tendo votado ou não no seu deputado federal, no seu senador, hoje ele é deputado federal do seu estado, ele é senador, representa o teu estado, você tem que cobrá-lo. Falou, escuta, o senador, qual é a sua posição sobre esse aumento de ministérios? Qual é a sua posição em relação a tirar poder de fiscalização da Receita Federal? O que o senhor acha disso? Porque daí vai dar aquele constrangimento, né? E só quem pode ajudar a colocar o país nos eixos mesmo é a população. Dentro dessa pergunta, ou dentro dessa sua resposta, que é muito interessante, eu quero lhe fazer mais uma pergunta sobre política e combate à corrupção e duas
sobre combate à criminalidade, segurança pública. O senhor não acha que abusos eventuais e alguma politização do combate à corrupção tem dado combustível para esses argumentos? E eu peço desculpas, chamar de argumentos da velha política. Sim. O senhor não acha que o fato da gente ter provido instrumentos que podem ser utilizados para finalidades que não são as melhores, né? E isso já aconteceu dos dois lados, né? Ou dos três lados, independentemente de ideologia, houve abusos com vários grupos políticos, no meu entendimento e no entendimento de muitos juristas e especialistas em corrupção no país. O senhor não acha que esses abusos, no fim do dia, alimentam esse discurso de retrocesso? Sim, mas você não pode matar a vaca para acabar com o carrapato. E estão querendo matar a vaca. Quando você tem qualquer agente público, seja um membro do Ministério Público, um auditor da Receita, um policial, quando ele exorbita, ele abusa do poder, você tem que ter mecanismos, e eu entendo que devam até ser mais severos do que são. Você individualiza a conduta, mas você não tenta destruir a instituição. A instituição tem que ser fortalecida. Então, quem ganha com tirar competências, por exemplo, da polícia, do Ministério Público, só o mundo do crime ganha com isso. Agora, quando tem a conduta exacerbada que parte para o abuso, essa tem que ser reprimida com rigor. Mas não é uma justificativa. Olha, esse membro do Ministério Público, ele extrapola nas suas competências. Então, que seja apurada a conduta desse membro. E não que você diga, olha, o Ministério Público como um todo é um inimigo do Estado brasileiro. Você acha que o Ministério Público precisa de algum tipo de controle externo, assim como houve em relação ao Judiciário? Olha, ele precisa, você já tem formalizado um Conselho Nacional do Ministério Público, você tem que ter uma eficácia maior na fiscalização de condutas. Eu acho que essa deva ser uma preocupação de todos os procuradores da República, aqueles que estão na direção da Procuradoria, nos estados, que estão chefiando o Ministério Público nos estados, tem que ter as suas corregedorias, tem que ter uma ação muito eficiente. Mas, eu repito para você, condutas que extrapolam até a lei, elas são minoria. E deva-se individualizar a conduta e ter mecanismos de controle, eu até disse, mais severos sobre isso, que possam ensejar a devida reprimenda, a punição, a expulsão do órgão, mas jamais você tirar a legitimidade ou tirar a força institucional. Por exemplo, agora esse jabuti, de se tirar competências da Receita Federal, num projeto que é simplesmente para estabelecer o modelo do Estado, os ministérios e alguns órgãos. Já está implementado, foi uma medida provisória no começo do ano, ela tem que ser votada até o dia 3 de junho, se não caduca. De repente, aparece uma emenda dizendo, olha, os auditores da Receita Federal, doravante, quando se depararem crimes que não os crimes fiscais, e aí qualquer modalidade de crime, inclusive a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas, o tráfico de entorpecentes. Eu estou dando exemplos práticos para o cidadão saber. O auditor da Receita está fiscalizando os computadores de uma empresa. Aí ele se depara com atos de pedofilia naquele computador do dirigente da empresa com crianças. Pelo que está querendo se colocar na lei, ele não pode mais fazer a denúncia para a polícia e ao Ministério Público diretamente.
ele tem que pedir autorização para o judiciário. Se for alguém de foro privilegiado, feito eu, senador, ele tem que fazer um pedido lá no Supremo Tribunal Federal para dizer, posso mandar isso para o Ministério Público promover a devida apuração? E para quem interessa isso hoje? Simplesmente aqueles que até por espírito de vindita, uma vingança, olha, tem uma empresa que foi fiscalizada pela Receita Federal, então, eu quero dar uma sarrafada nesse órgão. São esses pensamentos hoje que muitas vezes podem vingar. Por exemplo, na comissão mista da Câmara e do Senado, as pessoas me viram, eu me esgoelando com isso, porque eu fui voto vencido. Por 15-9, portanto, uma maioria bastante ampla de senadores e deputados disseram, realmente, a Receita Federal, ela não pode mais não. Nós dizemos até na lei, qualquer do povo pode. Se for de toda a Receita, não pode mais tomar uma atitude. Só que na comissão mista já venceu. Agora nós vamos para os plenários e vamos pedir, por isso que eu estou pedindo ajuda para a população, estou abusando da tua audiência e aonde você alcança para pedir às pessoas. Se mobilize, entre em contato com o teu senador, com o teu deputado do teu estado e diga, olha, me explica isso aqui, moço. Qual é o objetivo que está te fazendo votar favorável a isso? Tantas outras coisas. A nossa esperança hoje é a mobilização e o conhecimento da população. A população brasileira tem que ficar muito bem informada hoje para ela exigir. Não peça, não. Exija. Mesmo se você não votou, não votei no Major Olímpio. Tá bom, mas ele é senador de São Paulo, agora que se dane. O que for de São Paulo, ele não disse que ia ser representante de São Paulo. Então, eu vou cobrá-lo como representante de São Paulo. E é assim que a população tem que ser. Não foi só, olha, votei nas urnas, vou continuar reclamando, não. Vai para cima mesmo, porque eu sou testemunha. Muda a conduta dos parlamentares na hora de votar, de se manifestar, conforme eles sabem que a opinião pública está prestando atenção. A própria eleição do Senado, para presidente do Senado, foi isso. Uma eleição certa. A população brasileira fez um barulho, Brasil todo. O senador ia lá para apertar o dedinho assim, não posso, senão não consigo nem mais pegar o avião para o meu estado. E é isso que vai acontecer. Vai mudar, porque a população está aprendendo a acompanhar. Você é um dos que está colaborando demais para que a população esteja informada adequadamente. Senador, duas últimas perguntas. Acabou. Chamou? Então, uma última pergunta, senador, para o senhor, para a sua palestra. 1 minuto. O senhor tem 1 minuto para fazer um balanço do governo Bolsonaro dos últimos 5 meses. Mas um balanço que leve em consideração os acertos, mas também os erros. Olha, nós erramos bastante, exatamente pela novidade, pela inexperiência. Não pela má vontade, não pelo desvio. E estamos acertando no comprometimento abnegado com as questões. Pode doer, pode machucar, mas nós não saímos da linha que é o compromisso com a população. Muito bom. Obrigado, senador. Eu te agradeço. Boa palestra. Obrigado.